Sejam todos bem-vindos. Me chamo Christian, eu sou professor de filosofia. Agradeço por vocês estarem aqui e hoje nós iremos falar sobre o tema bioética. A bioética que se adequa perfeitamente aos dias turbulentos pelos quais passamos. Inicialmente, devemos entender que nas últimas décadas, os seres humanos fizeram e testemunharam descobertas extraordinárias no campo da biologia. Primeiro veio Mendel e as suas leis, que demonstraram como funciona a hereditariedade. Logo depois, os estudos da dupla hélice do DNA, ocorrida na década de 50. Mais à frente, nos anos 90, nós tivemos os clones de mamíferos, que ficou muito emblemático com a ovelha Dolly. O cultivo também de células-tronco humanas embrionárias já no final do século XX, e até mesmo a possibilidade de ressuscitar animais pré-históricos como o mamute. Há quem afirme que é possível melhorar geneticamente os seres humanos e clonar pessoas. Tudo isso faz um enorme sentido, a começar pelo fato de que quando falamos em ciência, nós estamos falando de uma área cujo poder é muito grande, principalmente nos dias atuais, aonde a ciência, aonde a razão dita as regras da nossa sociedade, ainda que haja quem defenda cloroquina, aspas para cloroquina, se é que vocês me entendem. Já dizia o filósofo Voltaire, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E é por isso que nós temos a ciência chamada bioética. A palavra bioética do grego, bios, vida, e a ética, como a gente já viu em aulas anteriores, significa o estudo da moral. A bioética é o ramo da ética voltado para questões ligadas à vida e, portanto, às ciências, que tem como objetivo de estudo a existência do homem e dos demais seres vivos do nosso planeta. A bioética aborda assuntos relativos à prática médica, às ciências biológicas e até mesmo à interação do homem com o meio ambiente. Dessa forma, assuntos como aborto, eutanásia, clonagem, experimentações clínicas, engenharia genética, alimentos transgênicos, a biopirataria, são todos discutidos na área da bioética. O que deve ser questionado na bioética são os limites das nossas ações na prática científica, as responsabilidades dadas na ação que envolve vidas humanas ou de outros seres vivos. A responsabilidade de cada ato praticado e a autoridade do saber de quem se propõe a alterar o padrão natural da vida faz parte do estudo da bioética. Devem-se discutir as consequências prováveis ou as supostas transformações desses atos. Nesse sentido, nós podemos citar vários exemplos que são abordados na bioética. Por exemplo, a clonagem de seres humanos é ética ou não? O processo seria capaz de garantir com eficácia a reprodução de pessoas? E esses clones, eles seriam de fato humanos? Quais seriam, nesse caso, as consequências para o ser clonado e para a humanidade? O ponto central a ser pensado neste momento são os princípios e os valores de cada cientista e do homem em geral. A mesma ambiguidade pode ser colocada em outros assuntos. Por exemplo, o aborto. De um lado, nós temos pessoas que consideram o aborto um assassinato. Do outro lado, consideramos pessoas que dizem que o aborto
é o direito da escolha da mulher. É um tema muito debatido, inclusive no nosso Brasil atual. O mesmo ocorre quanto à questão da eutanásia em doentes terminais. De um lado, nós temos as pessoas que consideram a eutanásia o suicídio, enquanto do lado oposto, temos pessoas que consideram a eutanásia o direito de escolha do enfermo. Em relação à prática médica, o juramento de Hipócrates funciona há vários séculos como um verdadeiro código de ética para os profissionais da saúde. Ele representa um conjunto de valores e de princípios que devem ser seguidos no exercício diário da profissão. Desde a antiguidade, o homem se questionava sobre assuntos como o aborto, a eutanásia e as experimentações clínicas. Atualmente, além destas questões seculares, surgiram outras, como a clonagem, a engenharia genética. Diante disso, eu peço a licença para que a gente possa fazer uma rápida leitura do juramento de Hipócrates. Eu não vou ler tudo, vou ler apenas uma parte, para que nós possamos seguir na reta final, fazendo uma análise da bioética diante dos nossos problemas atuais relacionados à saúde. No juramento, Hipócrates diz: aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. A ninguém darei por comprazer nem remédio mortal, nem um conselho que induza a perda. Eu peço licença que eu vou repetir novamente, e aí eu vou colocar agora para vocês uma imagem de um remédio chamado cloroquina. Aplicarei o regime para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. A ninguém darei por comprazer nenhum remédio mortal, nenhum conselho que induza a perda da vida. Estamos verificando, por exemplo, o governo brasileiro defendendo de maneira veemente o uso da cloroquina, um remédio que, para a grande comunidade científica do mundo, não é adequado e até mesmo é perigoso para aquelas pessoas que estão acometidas pela Covid-19. É um problema ético, extremamente ético. Tivemos agora representantes do governo abandonando, por exemplo, 2 ministros da saúde pediram para sair porque não concordavam com as diretrizes dadas pelo médico maior do Brasil, chamado médico. Tem um filme chamado Uma Prova de Amor. Esse filme ele trata de um tema bioético. A sinopse do filme é a seguinte: os pais são informados de que a sua filha tem leucemia e possui poucos anos de vida. Os médicos sugerem que os pais tentem um procedimento médico ortodoxo, gerando um filho de proveta que seja um doador compatível para com a pequena filha deles. Disposto a tudo para salvar a filha, eles aceitam a proposta. E assim nasce a segunda filha deles, que logo ao nascer doa sangue de seu cordão umbilical para a irmã. Anos depois, os médicos decidem fazer um transplante de medula da pequena criança gerada via um procedimento de proveta para a filha que sofre da enfermidade da leucemia. Aos 11 anos, a filha gerada pelo procedimento ortodoxo, ela precisa doar um rim para a irmã. Cansada dos procedimentos médicos aos quais ela é submetida desde o seu nascimento, ela decide enfrentar os pais
e lutar na justiça por emancipação médica, de forma que tenha direito a decidir o que fazer com o seu corpo. Para defendê-la, ela contrata um advogado que cuidará dos seus interesses. Esse filme é uma prova de amor. Ele foi filmado em 2009. Se não me falha a memória, esse filme até bem pouco tempo atrás estava disponível no Netflix. Recomendo a vocês assistirem o filme para poder entender mais os problemas que envolvem a bioética. Lembre-se, quando se fala de bioética, nós estamos falando sobre o direito à defesa da vida, sobre o respeito, sobre os limites que engloba a questão moral. Se vocês forem passear, entre aspas, em algumas empresas que usam animais para experimentações científicas, vocês entenderão o peso e a importância da bioética. Com relação ao nosso país, nos debates políticos, a bioética está presente no aborto, principalmente agora com esses problemas gerados pela indicação de um medicamento que não tem nenhuma eficácia. Ao contrário, pode ser até mesmo perigoso e que é indicado de maneira errônea por alguns representantes do executivo brasileiro, que com a sua irresponsabilidade, também característica, coloca em risco a vida de milhares de pessoas desse país. A bioética é um assunto extremamente importante. Vamos estendê-la para os textos e atividades que eu estarei passando para vocês. Agradeço pela presença, muitíssimo obrigado por mais um dia vocês estarem aqui conosco assistindo essa aula. Até breve, se cuidem, fiquem em casa, isso vai passar. Fiquem com Deus, forte abraço, gente, tchau!